Bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem nessa manhã de quarta-feira. O Espírito Santo de Deus venha reinar em você. Que o Espírito Santo de Deus venha reinar em nós. Hoje é um dia especial, um dia que Deus deu para você receber do céu, um dia que Deus deu para você viver o melhor, para você se sentir amado, para você se sentir amada. Você é amada do Pai, sabia? Você é amado do Pai. Que o Espírito Santo venha descer sobre nós nessa manhã de uma forma gloriosa e que nós possamos viver o melhor de Deus nesse tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Ô glória, 10º dia da nossa campanha, sendo forte em meio à fraqueza. E quem nunca, né, gente? Quem nunca? Quem não passa por dificuldades, adversidades, fraquezas na alma, fraquezas na carne, fraquezas no espírito, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que faz da nossa fraqueza a sua glória. Eu me aperfeiçoo na tua fraqueza, diz o Senhor, em 2 Coríntios 12, 9, se não me falha a memória. E que o Espírito Santo de Deus venha sobre você nessa manhã, trazendo o fortalecimento ali onde você precisa, na área que você precisa. Que Deus abençoe com graça e poder nessa manhã. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Oramos um pouquinho? Estou com vontade de orar um pouquinho com vocês nessa manhã. Amém? Pai soberano e eterno, nesta manhã, debaixo da tua graça, debaixo da tua presença, nós te rendemos graças. Nós te rendemos glórias, Pai. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigada, Jesus, por nos amar. Obrigada, Jesus, por cuidar de nós. Deus, obrigada porque o Senhor tem sido fiel em todo o tempo, em meio à nossa infidelidade, em meio à nossa impotência, em meio às nossas fragilidades e debilidades. O Senhor tem sido a nossa fortaleza. Bendito seja o nome do Santo, Santo, Santo Deus. Nós te louvamos e te bendizemos nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tome aí sua Bíblia, a sua bússola diária. O Senhor hoje me levou a Gênesis capítulo 20. Vai falar de um homem que, mediante a um chamado, também passou por suas fraquezas. E uma dessas fraquezas, mediante a seu chamado, vai se encontrar no capítulo 20 do livro de Gênesis. E vai dizer assim: E partiu Abraão dali para a terra sulista do Neguebe, e habitou entre Cádiz e Sur, peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a respeito de Sara, sua mulher, é minha irmã, ordenou Abimeleque, rei de Gerar, que a trouxesse, e a tomou Sara. Glória a Deus. Sara é a esposa de Abraão. E como Abraão começa uma peregrinagem, nós vamos ver que aqui ele está peregrinando em Gerar. E quando ele chega na terra de Gerar, ali quem manda, quem coordena é Abimeleque, o rei. E ele vê Sara, ele se encanta por Sara, ele toma Sara para seu harém, diz a palavra do Senhor mais para frente. E quando ele vê essa mulher, ele tinha todo o poder no lugar. E por Abraão ter dito, ela é minha irmã, ele a tomou. Abraão, mediante o seu chamado, mediante o seu fortalecimento, ele peca, ele teme.
Nós vamos ver mais para frente que não seria nenhum pecado, mas ele teme. Ele é fraco, ele é frágil, ele é débil diante do medo da morte. Porque sim, Sara era de uma certa forma sua irmã, porque disse que era filha do seu pai, ou não filha da sua mãe, mas era filha do seu pai, vai dizer nesse capítulo. Então ele disse que era sua irmã. Então, na verdade, pecar com a mentira, ele não pecou, mas ele não falou toda a verdade. E ele temeu a morte, ele temeu que o povo poderia fazer, ele temeu que o povo não fosse crentes a Deus, ele temeu que o povo não conhecesse a Deus. Vai dizer ali que a intenção dele foi essa, certamente que não tem temor de Deus neste lugar. E quando a gente acha que não tem temor de Deus num lugar, a gente teme. A gente teme porque a nossa carne, ela tem temores. A nossa carne tem temor da morte, tem temor da dor. E Abraão aqui fez isso, temeu. E a sua fraqueza foi temer, a sua fraqueza foi não se responsabilizar pela mulher que ele tinha. A sua fraqueza foi colocar a mulher dele numa situação muito difícil. A sua fraqueza naquele momento foi querer salvar a sua pele. O pai de multidões quis salvar a sua pele colocando a sua mulher para entrar como mulher de outro. A realidade é isso que está escrito. Ele quis salvar a sua pele. Para salvar a sua pele, ele não poupou esforços para deixar ela se tornar esposa de um outro rei. Simplesmente para salvar a sua pele. Aqui está a fraqueza de Abraão, no capítulo 20 do livro de Gênesis. E nós vamos ver que em nenhum momento Abraão retrocedeu. Abraão queria ficar vivo e estava com medo. E quantos de nós cometemos erros quase fatais, porque aqui esse erro de Abraão poderia ter prejudicado toda uma descendência. O erro de Abraão poderia ter influenciado toda uma descendência. Sara ainda não tinha filhos, Sara ainda não era mulher, não era a mãe de Isaac, mas já havia uma promessa sobre a cabeça deles. Já havia uma promessa e poderia estar sendo comprometida segundo o ato de Abraão. E quantos de nós, muitas vezes, estamos colocando em risco uma promessa por um ato desesperado, um ato de medo, um ato de temor. Por ele não confiar em Deus, ele temeu. Por ele não confiar em Deus, ele retrocedeu, ele entregou a sua mulher para outro homem. Porque tudo que ele queria era permanecer em vida, tudo ele queria era permanecer vivo naquele lugar. O primeiro homem na Bíblia a ser chamado de profeta, e também nesse capítulo, vai temer a morte. E por temer a morte, ele quer sacrificar a própria mulher no lugar dele. E quantos estão sacrificando o próprio relacionamento, a própria mulher, estão sacrificando aquilo que Deus deu, o próprio chamado, por não confiar no nome santo do Senhor. Porque nós vamos ver aqui que Abraão não voltou atrás. Quem interviu foi o Senhor. Diante das nossas fraquezas, muitas vezes nós não nos damos conta dos nossos erros. Quem intervém é o Senhor. Quem nos coloca na posição novamente é o Senhor. E nós vamos ver que Deus ele vai até Abimeleque, Deus dá um sonho a Abimeleque, ele diz, não toca nessa mulher, que essa mulher já tem marido. Não toca nessa mulher, porque se você tocar nessa mulher, toda a nação será acometida. E ali Deus já tinha colocado ali um castigo na nação. Todas as mulheres tinham se tornado estéreis nesse tempo. E o rei estava pronto para cometer o ato sexual, o ato de adultério, porque ele não sabia que ela era casada. Então o rei, quando sabe que ele é casado, ele chama Abraão e restitui
Sara e honra Sara e diz, mas por que tu fez isso? Ele deu ali chega para lá em Abraão, ele deu uma lição de moral em Abraão. Então Abraão se defende, na verdade ela é minha irmã. Pois é. Na verdade ela é minha irmã, eu não menti. Mas eu fiquei com medo, né? A verdade é essa. A verdade é só essa. Ele quis salvar a sua própria pele. E daí, como é que ficou o relacionamento de Abraão com Sara depois disso? Como é que essa mulher confia nesse homem depois disso? Como é que continuou esse relacionamento depois de um momento a qual Abraão entrega Sara, deixa Sara ser tomada como esposa de outro, só para ele não morrer? Não se posicionou, fraqueza de Abraão. Não se posicionou como marido, não se posicionou como chefe, não se posicionou como sacerdote, não se posicionou como um homem diante da fragilidade de uma mulher. Quem foi frágil ali foi ele. Quem quis se livrar de tudo ali foi ele. Diz assim, não, leva ela, vai com o rei. Eu tô aqui salvo, não fala para ninguém que eu sou teu marido, não. Eu quero salvar minha pele. O que acontecer com você lá dentro do quarto do rei é indiferente. Ei, até onde nós vamos continuar a não tomar as nossas responsabilidades? Até onde nós vamos permanecer a jogar para o outro as responsabilidades que são nossas? Então nós vamos ver aqui que Abraão teve a sua fragilidade, uma grande fragilidade. Não foi o cabeça de Sara desse momento. Ele não foi o cabeça de Sara. E, no entanto, é o homem chamado por Deus para multiplicar a sua descendência. E a descendência que ainda não tinha nem acontecido. Veja que ele pôs em xeque. Ele pôs em xeque a descendência. Ele pôs em xeque a promessa. Por pouco, essa promessa não vai por água abaixo. Mas existe um Deus, existe um Todo-Poderoso, existe aquele que vê tudo, existe aquele que tudo sabe, existe aquele que tudo pode, tudo faz, e moveu a mão no momento exato. No momento a qual o rei ia se deitar com Sara, Deus fala com o rei. Deus fala, e Abimeleque temeu. Abimeleque era crente? Não, mas Abimeleque temeu a Deus. Abimeleque entendeu que ele estava cometendo um pecado e restituiu, abençoou, mandou embora, restituiu tudo aquilo que era para ser restituído. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus ainda falou para Abimeleque, pede a Abraão, que é meu profeta, que ore por você para que sare a nação. A nação estava toda doente, as mulheres não davam filhos, estavam todas estéreis. Pede a Abraão que ore. E Abraão orou. Diz no versículo 17, Abraão orou. E todos tiveram filhos, os servos de Abimeleque, porque quando a bênção vem, ela alcança a todos. Alcança o rei, mas também alcança os servos. Aleluia! Que palavra gloriosa! Que ensinamento glorioso nessa manhã que o Espírito Santo está nos dando. A nossa fraqueza coloca em xeque a nossa promessa. Que você possa ter recebido nessa manhã, assim como eu recebi. Que Deus abençoe você e que o Espírito Santo encha a sua vida de graça. A paz do Senhor e até amanhã.